Gente, boa tarde, aqui é Marcos Vinícius falando com vocês, e eu espero que esteja tudo bem com você hoje, espero que esteja tudo legal com a sua família também, e desejo sinceramente que vocês estejam com saúde, né? Isso é uma coisa principal. E aí, quem já está na sala pode me dar um alô aqui no chat, se está enquadrado? O que é compartilhar com vocês hoje? Um pouquinho sobre esse sentimento chamado raiva. A raiva, ela acontece, e nesses tempos que nós estamos vivendo, é mais do que natural que a gente passe por momentos de raiva na nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês isso hoje, esse pensamento, essa reflexão sobre a raiva, porque, além de tudo, eu fiz uma votação lá no grupo lá do Facebook, e foi o assunto preferido. Mas, fora isso, nós temos passado semana a semana por muitas situações onde nós lidamos com raiva, onde nós acabamos enfrentando situações que nos exasperam. E eu queria refletir com vocês sobre isso um instantinho. Só me dá um segundinho, gente. Um segundo, por favor. Voltei, gente. Depois, na edição, eu tiro esse acontecimento. Quem tem cachorro vai entender o que eu passei agora. Ele resolveu correr. Ele resolveu correr aqui onde eu estou gravando e sacudir o brinquedo dele para chamar a minha atenção, né? Então, eu estou tentando não passar raiva nessa hora, porque o Bingo ele é extremamente carente e muito apegado. Então, foi bom para a gente tratar esse tema já de cara, já de saída. Agora ele está do meu lado ali, me olhando com uma cara assim, como quem diz, será que eu fiz alguma coisa errada? Muito bem. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a raiva, né, como a gente viu agora aqui, real, ao vivo, a raiva é um sentimento normal. Ela é um sentimento que a gente lida com ela todos os dias. E nesse tempo agora da pandemia, mais fácil ainda a gente lidar com raiva, mais acontecimentos podem fazer com que a gente lide com a raiva. E é lógico que não é o cachorro brincando e tirando tua atenção, isso é o de menos. Na verdade, são muitas razões para a gente acabar se sentindo raiva. Uma coisa que eu queria, então, fazer aqui nessa reflexão é trazer para vocês o seguinte: eu quero dar uma base transcendente, espiritual, e depois a gente falar de coisas práticas. A base transcendente que eu queria trazer para vocês é uma coisa que está escrito na Bíblia, né? Lá nos Salmos. Os Salmos são muito conhecidos, então o Salmo número 4, no versículo 4, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Algum tempo depois, uns séculos depois, o apóstolo Paulo usou esse mesmo texto de Salmos e escreveu: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a base transcendente aqui que eu queria trazer para você, a base de espiritualidade sobre essa verdade, é a seguinte: a ira é um sentimento que a gente pode ter a qualquer momento.
a ira é um sentimento que a gente pode ter a qualquer instante, e nós estamos passíveis de acontecer isso. Inclusive, você vê que dentro dos escritos espirituais, não há uma negação da ira. Não há uma negação. A ira, então, ela pode ocorrer. O que, nesse caso aqui, o salmista, que foi Davi, ou depois o apóstolo Paulo, e eu tenho uma frase também que eu tirei de Buda. Olha o que Buda diz também. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa, com a intenção de atirá-lo em alguém. É você quem se queima. Então, trazendo essa base espiritual, essa base transcendente para a nossa conversa, olha que interessante. Nenhum desses pensadores nega a possibilidade de nós sentirmos raiva. Eu também vi uma frase de Gandhi, que ele também dizia mais ou menos a mesma coisa. Ele diz o seguinte, que você guardar a raiva sem fazer algo não é produtivo. Produtivo é você pegar aquela raiva que você está sentindo e transformar numa ação. No caso de Gandhi, ele transformou numa ação que levou à independência da Índia do domínio inglês. Então, é importante que a gente entenda isso. A base primeira que eu queria trazer para vocês, a base espiritual, é que a transcendência nossa, desse mundo que a gente vive, não nega momentos de raiva. Não nega. Porém, nós devemos saber o que fazer com isso. Nós devemos saber como lidar com isso. E é sobre isso que eu queria dialogar com vocês hoje um pouquinho. Vamos voltar lá para o Salmo. Olha o que diz o Salmo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Antes de continuar, eu queria dar um alô para todos vocês que estão aí no chat comentando, todos vocês que estão assistindo a transmissão, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Para Tocar a Alma. E agora vai sair uma capa nova do canal essa semana, né? A terceira versão da capa, agora com um subtítulo, que vai ser Análises, Diálogo, Transcendência. Esse é o nosso foco. Análises de fatos do cotidiano e diálogos entre o meu pensamento, o pensamento de vocês, e um pouco de transcendência aqui aos domingos, para a gente pensar de forma espiritual na vida. Pensando nisso, inclusive, porque a gente precisa fortalecer a nossa alma, a gente precisa fortalecer a nossa psique. Por isso, inclusive, esse tema hoje. Né? Então, voltando aqui ao Salmo, diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, o salmista não diz que você não deve ficar irado, que você não pode, que seria pecado você ficar irado. Não, ele diz para você não pecar depois de ficar irado. Ele diz para você não deixar essa ira se transformar em algo mal. Eu, inclusive, vou lançar um vídeo, um dos próximos vídeos que estão programados, aí vídeo lá no canal, para você assinar o canal e seguir. Eu vou lançar um vídeo com um tema bem provocador, que é o seguinte: o que eu aprendi com um ateu? Eu sou evangélico, cristão, pastor, e o que eu aprendi com um ateu? Se liga, quando sair esse vídeo, assista. E aqui, eu queria desconstruir um pouquinho essa noção. Um pecado, eu estou irado e pequei, Deus vai me castigar. Não, não é nada disso. Aqui, pecar, nesse caso, é quando você pega a sua ira para ofender, machucar, ferir alguém. Então, ele diz, não peque. Não peque quando você ficar irado. Reflita nisso e depois se aquiete. Então, o Buda fala muito bem aqui, guardar raiva é como segurar um carvão. Muitas vezes, quando nós ficamos irados,
nós ficamos irados por causa de outra pessoa ou de outra situação. Eu confesso para vocês que, às vezes, eu tenho o meu lado político, vocês sabem, e, às vezes, fatos da política me deixam muito irado. Tem uma gíria que fala, né, me deixa pistola, né? E, às vezes, eu sou levado a desejar até que alguma coisa ruim acabe refletindo na pessoa ou na situação que me provocou aquela ira. Isso me fez tomar uma decisão. Eu raramente agora, a Adriana inclusive sabe disso, eu fico perdendo meu tempo de discutir, de debater com determinadas pessoas assuntos políticos. Por quê? Porque existem pessoas, isso você deve ficar esperto, porque são gatilhos, que elas não querem conversar com você para aprender alguma coisa. Nem ela aprender, nem você aprender dela. Elas querem conversar com você para criar conflito, criar confusão. E, por causa disso, então, eu decidi. Algumas pessoas, eu preferi cessar o diálogo sobre política, porque aquilo estava me provocando raiva. Eu até tenho um amigo no Facebook, Daniel, que eu brinco dizendo para ele é um cristão também, eu esqueci agora a igreja, se não me engano, a igreja metodista, e ele é muito paciente, ele explica as coisas, ele debate com a pessoa. Eu falei para ele que ele, na verdade, não é cristão, ele é zen budista. Ele é um cara que tem uma paciência incrível. Então, como eu me conheço e sei que alguns gatilhos me ativam, eu preferi, então, me afastar de determinadas discussões. Muito recentemente, no grupo do trabalho, uma pessoa me deu um passa-fora, numa conversa boba que a gente estava tendo, uma brincadeira, um brincando com outra pessoa, me deu um passa-fora, uma pessoa que eu gosto muito. E o que eu fiz? Eu preferi não responder, não devolver na mesma moeda. Então, a base transcendente que eu queria trazer para vocês é essa. Não é errado se sentir irado. A possibilidade de você pecar, né, a possibilidade de pecado é quando você usar essa ira para ferir, para se vingar, para fazer mal àquela outra pessoa. Então, a partir desse pensamento, a partir dessa reflexão, com uma base transcendente, espiritual, a gente viu aqui o salmista falando, viu o apóstolo São Paulo falando, a gente viu uma frase de Buda, eu citei também uma fala de Gandhi, e existem muitas falas que você pode ver como na filosofia, nas religiões, na psicologia, a raiva ela é um sentimento genuíno, válido, porém o que a gente vai fazer com a raiva é que deve ser aquilo que a gente deve tomar cuidado. Então, pensando nisso, eu queria agora fazer uma aplicação desse texto que eu li, do Salmo, né? Que diz lá, vamos repetir, quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então, a primeira coisa que eu pensei e que eu queria falar com você é, se você está se sentindo muito frustrado, né? Se você está se sentindo muito chateado, se alguma coisa está te fazendo muito mal, e você está sentindo raiva daquela situação, está sentindo raiva da pessoa que te provocou, está sentindo uma ira muito grande dentro de você, não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda a alguém. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que é de vital importância para a gente. Inclusive, vai deixando aqui os seus comentários. Se você quiser deixar aqui no comentário, no chat, momentos que você passou de raiva e se você pediu ajuda, se você engoliu o sapo, porque, olha só, quando a gente não pede ajuda e a gente coloca aquilo dentro de nós, como diz aqui na frase do Buda, é como segurar um carvão em brasa, certo?
e aquilo acaba fazendo mal a você. Comprovadamente, doenças de estômago, outras situações, depressão, acabam se acumulando dentro do nosso organismo porque a gente pega aquela raiva, acumula aquela raiva, não pede ajuda e não sabe como lidar com aquilo. Tá? A segunda coisa que eu pensei é você falar com alguém. Falar com alguém. Não com a pessoa que te fez raiva no momento. Isso tem a ver com o que o salmista diz aqui, olha. Reflitam nisso ao deitar-se. Há uma outra versão desse texto, uma outra tradução, que diz assim, consultai o vosso coração no travesseiro. Então, às vezes, é muito importante a gente, num momento que a gente está com raiva de algo ou de alguém, é muito importante que a gente fale com outra pessoa, que não é a pessoa que está envolvida naquela história, que não é a pessoa que fez aquilo para nos magoar, que não é a pessoa que resolveu, num momento, num rompante, de repente trazer todas as coisas ruins que você fez no passado e colocar na mesa numa discussão que às vezes não tinha nada a ver. Então, às vezes, naquele momento, é melhor você consultar seu coração no travesseiro, como na outra tradução desse salmo. Às vezes é melhor você falar com alguém que você confie, alguém que você possa transmitir aquilo e a pessoa te ouvir com mais isenção. Eu tenho uns 2 ou 3 amigos que eu consigo, às vezes, falar de situações assim e, então, eles me ajudam. Então, fale com alguém, porque muitas vezes você não consegue observar que aquela coisa que te fez raiva nem é tão importante assim. E, às vezes, uma pessoa de fora vai conseguir ver isso e te trazer uma luz, um insight, uma nova percepção. Voltando ao ponto 1 de pedir ajuda, se você tem recorrência de acessos de raiva, de explosões de ira, esse pedir ajuda aqui inclui ajuda profissional. Procure uma psicoterapia, um psicólogo, um analista, uma psicanálise, busque ajuda, peça ajuda. Tá? Isso é uma coisa muito importante. E o segundo ponto, se você não tem isso, não está fazendo isso, fale com alguém, fale com um amigo de confiança. Quero dar de novo meu muito obrigado para todos vocês que estão aí na transmissão, assistindo, e voltar a falar, esse é o canal para tocar a alma, você pode se inscrever no canal se você não for inscrito, e nós temos uma comunidade no Facebook exclusiva de membros do canal, onde a gente troca sugestões. Voltando, terceiro item que eu gostaria terceiro aspecto prático para a gente lidar com a raiva, meditação. Aqui fala assim, olha, ao deitar-se, reflitam nisso. Um pouquinho de água. A meditação, e aqui eu quero assim falar uma coisa importante, cristãos em geral têm implicância com a palavra meditação, né? Há um ramo, inclusive, entre os cristãos que acham que meditação é uma coisa do diabo, do capeta. Não, meditação é você ter a capacidade de frear os seus instintos e pensar, refletir profundamente sobre aquilo que está acontecendo. E a meditação está aqui inclusa. Reflita sobre, é uma reflexão profunda que você faz em silêncio, com você mesmo, buscando lá dentro da sua alma uma possibilidade de entender o que houve. Por exemplo, a raiva pode ser um sintoma de depressão. Então, às vezes, você precisa meditar no que está acontecendo, às vezes você precisa entender o que está acontecendo.
Às vezes você precisa lidar com o que está acontecendo e você, então, precisa parar. Nesses dias de pandemia, eu sei que está muito difícil parar, às vezes. Às vezes você não consegue parar, às vezes você está envolvido em tarefas, mesmo estando em casa. Seja bem-vindo, Áurea. Então, às vezes você está envolvido em tarefas, mesmo em casa, você está sobrecarregado e não dá tempo. Mas eu quero te fazer esse convite. Esse é o terceiro item da nossa reflexão. Tire um tempo para você meditar no quais são as coisas que estão te irando, quais são as coisas que estão trazendo raiva para você. Tire um tempo para meditar e descobrir quais são os gatilhos que ativam essa raiva, essa ira. Isso é muito importante, a meditação é muito importante. Eu estava lendo em um livro recentemente, é um livro do Yuval Harari, né? Como a ciência, a neurociência principalmente, estuda a mente dos budistas, dos monges budistas, porque eles estão descobrindo que a meditação, que eles praticam muitas horas de meditação, eleva o nível de consciência e de inteligência deles assim, em patamares que a gente nem consegue entender. E eles estão estudando, e isso traz saúde para eles. Então, é muito importante que você gaste um tempo em meditação, buscando entender o que está se passando, buscando entender por que determinadas coisas te transtornam e te deixam exasperado e assim por diante. Então, a gente precisa aprender a lidar com a raiva. Esse é o tema. Tanto que eu não fiz em forma de pergunta o título dessa live. Não é uma pergunta. Como lidar com a raiva? Não é. Como lidar com a raiva? Eu estou te dizendo. Peça ajuda. Segundo, fale com alguém. Terceiro, medite. E agora, quarto. A quarta coisa sobre raiva que eu queria dividir com você é aprenda a responder diferente. Como eu citei esse meu amigo Daniel. O Daniel, ele sabe responder diferente. O Daniel sabe, mesmo com pessoas que o provocam, o agridem, pessoas até que ele sabe responder diferente. Uma pessoa que eu também admiro muito nessa qualidade é o Antônio Carlos Costa, na ONG Rio de Paz, pastor presbiteriano. Raramente o pastor Antônio Carlos ele responde às pessoas no Instagram dele com a mesma agressividade com que ele é atacado pelas pessoas. Raramente. Normalmente ele responde transmitindo paz ou falando da importância do evangelho, da importância de atender ao outro, de estender a mão para o pobre, o necessitado. Isso são qualidades assim tremendas. E existem outras pessoas assim também. Eu estou na caminhada, estou aprendendo. E eu quero te estimular a responder diferente. Responda diferente. Te atacaram? E, às vezes, isso acontece. Tem um provérbio de Salomão, que eu não vou me lembrar exatamente como é agora, mas é um provérbio de Salomão que diz o seguinte, que a pessoa que mais nos fere, muitas vezes, é o nosso amigo ou irmão. Então, nesse período de pandemia, você vai passar raiva em casa, com certeza, né? Eu até já aproveito aqui para confessar, de vez em quando eu fico com raiva, né? Varre aqui, varre ali, tal, pega, faz. Às vezes você não quer fazer, mas você acaba ficando chateado, ficando com raiva, ficando irado. Responda diferente, responda diferente. Tente responder diferente, tente fazer diferente, porque isso é muito importante. É muito importante que você desenvolva essa qualidade, né? Que você desenvolva dentro de você essa capacidade de responder de uma forma diferente. Eu citei no início a fala do Buda, né, que guardar raiva é como segurar uma brasa viva. O São Paulo apóstolo também diz o seguinte, que muitas vezes a gente tem que aprender a amontoar brasas na cabeça da pessoa. E do que ele estava falando? Ele estava falando exatamente de conflitos, de situações assim, e aí o que ele diz sobre amontoar brasas na cabeça da pessoa? Se a pessoa te agrediu, te xingou, te maltratou, trate a pessoa bem, com brandura,
Com sabedoria, isso vai acumular brasa, porque ela vai ficar pensando assim, ué, eu tratei essa pessoa mal, eu fui rude com essa pessoa, e essa pessoa está me tratando bem? Isso vai ficar, as brasinhas vão ficar amontoadas na cabeça da pessoa, em vez de na sua cabeça, ou em vez de na sua mão, como disse o Buda. Vocês veem que as coisas estão interligadas, né? São falas semelhantes. Por último, minha quinta ideia, que eu fiquei refletindo sobre isso, sobre a raiva, nesses tempos em que nós estamos vivendo, eu queria deixar, então, uma quinta dica prática para você. Qual é essa quinta dica? Na medida do possível, resolva a situação. Por exemplo, quando o Abraham Entraub fala alguma coisa sobre educação e eu fico com muita raiva, eu não tenho como resolver com ele. Eu tenho que resolver comigo. Então, eu vou tentar fazer pelo menos os outros 4 itens, né? E depois eu vou tentar liberar perdão, vou tentar limpar meu coração, tentar jogar aquela água ruim fora, etc. Né? Até me lembro que a Adriana, ela sempre conta uma história interessante, que ela fala sobre os potinhos de vômito. Né? Os potinhos de vômito, eles são raivas acumuladas, frustrações acumuladas que a gente não resolve. A gente tem uma estantezinha, tem lá uma prateleira na estante com os nossos potes de vômito. Bah, blá, né? Abraham Entraub, Bolsonaro, Botafogo, e por aí vai. E você guarda isso. Quando alguma coisa acontece, você corre lá na sua estante e pega um... Opa, gente, desculpe. Perdão. Deixa eu dar só um timezinho aqui para poder, na edição, eu cortar essa cena aí. Então, o que você faz? Você, quando alguma coisa ativa a sua raiva, você vai lá na sua prateleira de potes de vômito e pega aquele pote e traz de volta. E derrama sobre a mesa de novo. De repente, você derrama até sobre um banquete que teria ali para você comer naquela hora. Então, precisamos aprender a resolver. Então, quando for alguma coisa que está fora do seu alcance resolver completamente, ok, use as outras dicas que eu te dei e melhore com você mesmo e assim por diante. Agora, quando estiver na sua possibilidade de resolver, vai lá com a pessoa e resolve. Conversa, fala, diz para a pessoa, olha, isso aconteceu, eu me senti assim, foi isso mesmo que você quis dizer, não foi? Aprenda a se conhecer e, assim, aprenda a lidar com esse tipo de situação. Porque é muito importante que você não acumule destroços dentro de você, não acumule lixo dentro de você. Então, vamos aqui rapidamente relembrar as 5 dicas práticas para você lidar com raiva em tempos de pandemia. Então, olha, quem é casado, anote bem essas dicas. Tá? Quem tem filho em casa também durante a pandemia, irmão, cunhado, né? Então, anote essas dicas. Primeira dica, peça ajuda. Se você tem explosões de raiva muito constantemente, se você não sabe lidar com a raiva, peça ajuda, inclusive peça ajuda profissional. Se você não tem como pedir ajuda profissional nesse momento, você fale com alguém que você confia, alguém que está perto de você, alguém que você ama e que te ama, fale com alguém. Gaste um tempo meditando nos motivos que te levam a reagir daquela maneira. 4, aprenda a responder diferente, acumule brasas na cabeça da pessoa do que na sua mão. Ou seja, se a pessoa te tratou mal, fez você ficar com raiva, respira, medita e trata a pessoa bem. Responde com brandura, responde com o coração. O mundo está precisando demais que a gente tenha respostas com brandura. E, na medida do possível, se tiver ao teu alcance, resolva a questão. Então, essa é a nossa live de hoje, essa é a nossa reflexão de hoje. Eu queria voltar
Então, trazendo aquela base do início, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum tipo de pensamento sério no mundo nega a existência da raiva, que a raiva existe, acontece e nos acomete. Então, isso aí eu quero que você guarde no seu coração. Abro até um parênteses para dizer que, durante muito tempo, a tradição religiosa mais ortodoxa, protestante mais ortodoxa, dizia que crente não pode sentir raiva, inclusive com uma interpretação muito literal do dar a outra face, né? De você conceder a outra face quando você recebia uma injusta agressão. Eu queria terminar dizendo que não é bem assim. Você não tem que se tornar uma pessoa parva. Quando eu citei o Gandhi aqui, Gandhi usou a raiva que ele sentia das injustiças para levar os indianos à independência, levar os indianos a terem uma vida digna. Então, existe a possibilidade da raiva, inclusive existe a possibilidade da raiva ser justíssima. Justíssima. Estava vendo com a Adriana ontem, e eu recomendo, vou deixar até na descrição do vídeo, o Playing for Change, é isso, Adriana? Playing for Change. É um trabalho musical que é no mundo todo. E esses caras desse grupo, eles conhecem músicos de rua, músicos de comunidade, músicos de favela, músicos desconhecidos, e eles tocam juntos e gravam isso no mundo inteiro, e eles investem em escolas de música, em comunidades pobres. E nós estamos vendo esse programa, e teve um momento que mostrou um trabalho que eles estavam fazendo numa comunidade muito pobre. E a minha alma, meu coração se encheu assim de uma raiva, de uma indignação muito grande, muito grande. Isso não quer dizer que eu vou ficar irado e que eu vou fazer mal a alguém, mas eu posso transformar essa indignação, como, por exemplo, eu citei o caso do reverendo Antônio Carlos Costa, da ONG Rio de Paz. Uma das manifestações que o reverendo fazia, ainda faz, né? Policiais mortos na violência. Ele leva aquelas cruzes e prega lá em Copacabana. Ou para as vítimas de violência de balas perdidas, especialmente crianças. Né? Então, Playing for Change. Então, é isso aí. Existem momentos de indignação justa. Existem momentos de indignação justa. O errado está em você transformar a sua ira num motivo para machucar alguém, para ferir alguém, especialmente para se vingar de alguém. Então, é justo sentir ira, mas existem essas maneiras práticas de você lidar com isso, vencer essa situação e ser uma pessoa cada vez melhor, porque o mundo precisa de pessoas cada vez melhores. Tá ok, gente? Então, eu estou muito feliz com essa live de hoje. Foi sugestão das pessoas, membros lá da comunidade, lá no Facebook. Se você não é membro da comunidade lá no Facebook, fala comigo depois, para que eu possa te convidar. Ou, de repente, você até já recebeu o convite e não viu. Então, as pessoas lá da comunidade sugeriram esse tema. Eu coloquei 4 opções. Então, toda semana vai ser assim. Eu vou colocar sempre 4 opções e o grupo vai escolher qual vai ser o tema que a gente vai fazer a live no domingo. Tá? Então, eu agradeço muito você que ficou comigo aqui, participou dessa transmissão, e faço para você um outro convite. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal no YouTube para tocar a alma, análises, diálogos, transcendências. O nosso canal é para refletir sobre o que está acontecendo nesse mundo e tentar dar um passo acima, dar um passo além. Esse é o nosso objetivo. E eu quero te convidar a participar lá. Inclusive, a partir desta semana, eu estou fazendo uma modificação e serão 2 vídeos por semana, ao invés de um vídeo às quartas-feiras. Um vídeo terça e um vídeo quinta, e estamos juntos, vamos seguindo em frente. E vamos terminar nessa hora agora, fazendo a nossa oração do Pai Nosso.
e trazendo um pouco de paz a mais para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso dia, para aquilo que a gente está precisando nesse momento. Né? Vamos lá. Né? Jesus, então, ensinou para nós orarmos assim: Pai nosso que está nos céus. Mas eu quero lembrar para você, como eu sempre faço uma aplicação dessa oração, que Ele está nos céus, mas também está aqui, agora, com a gente. Está na nossa casa, está no nosso dia a dia. Pai nosso que está nos céus, mas também está conosco. Santo é o teu nome. Santo no sentido de quanto Deus é justo, de quanto Deus é bom, de quanto Deus é amoroso, do quanto Deus é cuidadoso com cada um de nós. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O que é o reino que tem que vir? Reino de justiça, de alegria, de bondade. Esse é o reino. Não é o reino da tristeza, não é o reino da ira, não é o reino da vingança, mas é o reino de Deus, que é o reino da justiça. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos o sustento. Dá-nos a provisão. Precisamos de portas abertas. Precisamos que as coisas se acertem de novo. Precisamos que o mundo volte a funcionar de novo. Então, dá-nos o pão de cada dia. Não nos deixe faltar nada. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Se você não está conseguindo perdoar, peça a Deus para te ajudar, peça ajuda a alguém e pratique o perdão, para que você também possa ser alvo do perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, especialmente o mal que reside dentro de nós e que tem aquele nome chamado egoísmo. Livra-nos do mal. Muito bom estar com vocês até aqui. Obrigado pela participação de todos vocês que ficaram conosco aqui, participaram, pelas palavras. Depois eu vou ler tudo. E, como eu disse, não se ire, não se vingue, seja brando, responda diferente. Forte abraço, até a live da semana que vem. E se inscreva no canal, assista aos vídeos e, se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Um abração, gente. Fique bem, hein? Fique bem na sua família, fique bem em casa.